Dor de cabeça. Muitos sofrem desse problema. Existem pessoas que sofrem com dor de cabeça crônica há anos. Eu farei uma análise do caso de uma mãe atípica que me relatou a queixa principal, a dor de cabeça. Olá, você está no canal Manual de Sobrevivência de Mamãe e meu nome é Luciana Mendes. Neste vídeo, eu vou relatar o caso de uma mãe atípica de 45 anos. Além dela sentir dor de cabeça crônica, ela teve a ocorrência de 2 AVCs e uma aneurisma, provocando uma paralisia no lado esquerdo dela. Quando eu faço a indicação de óleo essencial, eu me preocupo em saber quem é essa pessoa que sofre de dor de cabeça. Essa análise é fundamental para entendermos as emoções que estão por detrás dos sintomas apresentados. Se você acha que esse conteúdo é importante, compartilhe com mais pessoas para que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. A queixa principal dessa mãe atípica de 45 anos é a dor de cabeça, mas também ela apresenta outros sintomas, mas eu vou enfatizar a queixa principal. Na psicossomática, eu gosto de pesquisar muito nessa coleção A Metafísica da Saúde. Então vamos ver as emoções que estão por detrás desse sintoma. Eu vou ler um pouquinho a respeito do sintoma da dor de cabeça. A dor de cabeça é indício de preocupação excessiva com determinadas situações que assumem um caráter perturbador. A pessoa fica pensando de maneira obsessiva em fatos que muitas vezes fogem ao seu controle, mas nem por isso consegue se desligar. Ao contrário, a falta de controle sobre as ocorrências provoca instabilidade emocional, levando ao desespero. Não consegue chegar a um denominador comum. Perde-se nas conjecturas mentais desencadeadas pelas ocorrências existenciais que ficaram impregnadas em sua mente, gerando desconforto, indignação e inconformismo. Quando depara com algum acontecimento ruim, em vez de buscar conforto, é dominada pelas lembranças perturbadoras que aumentam a indignação, reforçando as preocupações. Rumina mentalmente o ocorrido de maneira a não se desligar um só instante, causando uma espécie de congestão psíquica que pode desencadear a crise da dor de cabeça. As pessoas acometidas por esses sintomas precisam aprender a elaborar suas frustrações. A calma e a tranquilidade são comprometidas pela falta de confiança em si mesmo e nos processos existenciais. A agitação mental tanto gera pensamentos obsessivos quanto provê o apego às confusões existenciais, impedindo o desprendimento. Geralmente, não acreditamos sermos bons o bastante para superarmos os empecilhos, pois se tivéssemos essa convicção, não ficaríamos tão preocupados com as ocorrências desagradáveis. As pessoas que sofrem de dor de cabeça preocupam-se demasiadamente com os outros. Falta-lhes certo distanciamento que permitiria a elas olharem mais para as suas próprias coisas e preocuparem-se menos com os outros. A mudança de atitude envolve transformar hábitos profundamente arraigados e comportamentos cristalizados. Isso não é feito de uma hora para outra, exige tempo, persistência. O próprio início do processo ocorre gradativamente. Primeiro, a pessoa precisa perceber que a sua maneira de ser não faz bem a ela mesma. Quando as preocupações aumentam, a alegria se extingue, prejudicando a satisfação pelos eventos existenciais. Isso pode ocorrer também na fase adulta, na qual alguns problemas são encarados com tanta intensidade que interferem na alegria de viver. É preciso resgatar a alegria de viver para melhorar a qualidade de vida. Estão em constante estado de alerta ou preocupadas, raramente conseguem esparecer ou ficarem tranquilas. Existem algumas vantagens nessa maneira intensa de proceder. Trata-se da qualidade de ser eficiente e dedicada naquilo que faz, conseguir participar simultaneamente em diversas situações existenciais, lidando com várias coisas ao mesmo tempo,
sem deixar a desejar em nenhuma delas. Por causa do seu desembaraço, costumam dar conta das exigências do meio, acarretando para si uma sobrecarga de atividades ou ainda excessos de preocupações. Seu desempenho é valioso para aqueles que estão em sua volta. Apesar dos desgastes mentais ocasionados pela excessiva preocupação, sua assiduidade acaba sendo proveitosa para o meio. Não raro as pessoas abusam da sua dedicação. São mais voltadas para o meio externo. Costumam focalizar mais nas necessidades dos outros do que as suas próprias necessidades. A pessoa afetada pela dor de cabeça possui a qualidade de ser intensa naquilo que faz, mas a sua intensidade permanece na esfera mental. Não possui habilidades para viabilizar o seu recurso interior em realização ao meio exterior. A atividade mental exacerbada gera impulsos viscerais que permanecem contidos, aumentando a tensão internalizada. Depois dessa leitura da psicossomática, metafísica da saúde a respeito da dor de cabeça, da emoção que está por detrás desse sintoma, faz sentido para vocês tudo isso que foi lido? Se vocês conseguem se identificar com essas emoções por detrás desses sintomas, coloque nos comentários, conte a sua história. Quando eu faço essas análises, principalmente com mães atípicas, é uma forma da gente se autoconhecer, tanto para pessoas que têm situações semelhantes, quanto para essa mãe que escreveu para mim, quanto para mim, né, que sou mãe atípica, e serve de alerta para todas nós que somos cuidadoras, que a gente precisa cuidar de nós mesmas, temos o autocuidado. Essa mãe atípica, ela sofreu 2 AVCs. Então eu vou ler rapidamente na psicossomática o que está por detrás do AVC. E eu encontrei coisas muito semelhantes com relação às emoções da dor de cabeça. Na metafísica da saúde, o AVC é uma consequência da falta da habilidade da pessoa para lidar com seu fluxo pela vida, principalmente diante das situações de poder. Quando ela tem de coordenar o desenvolvimento dos fatos existenciais e depara com sérios obstáculos, não consegue administrar com maestria e desenvoltura de suas ações. Os obstáculos, na verdade, são decorrentes da limitação da própria pessoa, que impõe a si mesma uma responsabilidade excessiva, desrespeitando sua natureza interna. Por esse motivo, se vê cercado de problemas, tornando praticamente impossível alcançar seus objetivos. Ao longo do trajeto existencial, a pessoa vem se anulando, comprometendo a percepção de si mesma e faltando com respeito próprio. Quando falta o respeito, a pessoa passa a vivenciar conflitos internos, que por sua vez são projetados para o meio externo, tornando-se obstáculos praticamente intransponíveis. Ela se encontra no pico da dificuldade para administrar os acontecimentos existenciais. As derrotas geram frustrações. Sente-se incapaz de administrar a fluidez existencial e coordenar os episódios exteriores. Não consegue controlar as situações exteriores nem seu empenho para lidar com os obstáculos. Geralmente, seus objetivos são traçados com base nos seus desejos e naquilo que é assimilado exteriormente. Em nenhum momento a pessoa se remete a si para averiguar seus reais sentimentos a respeito daquela nova empreitada que está assumindo. Será que ela tem os recursos suficientes para atender a nova demanda? Conta com a estrutura emocional para suportar as exigências das tarefas que está tomando para si? Quais são os reais benefícios que a situação oferece comparados ao esforço e à perda de qualidade de vida que aquela atividade exige? Esses questionamentos
praticamente não existe antes de tomar para si uma nova incumbência ou mesmo aceitar um desafio. Movida por um impulso realizador ou sem querer perder a oportunidade que a vida oferece, a pessoa vai se envolvendo com uma sobrecarga de funções ou tendo que coordenar uma situação praticamente impossível de ser controlada. Na verdade, a pessoa não está pronta para assumir responsabilidades tão grandes. Para superar bloqueios e as limitações, a pessoa deve aceitar suas restrições, empenhar-se nas tarefas, dando o melhor de si, mas sem cobrar o impossível. Ter firmeza naquilo que faz, mas não ser rude consigo mesma. Diminuir o drama, deixando de se queixar da sobrecarga de atividades. Adotar uma relativa naturalidade que promove a leveza e a boa fluidez dos acontecimentos. Duas condições internas são bem específicas no quadro metafísico daqueles que sofrem AVC. A pessoa sente-se impossibilitada de agir, ou então atrapalha-se, perdendo a coordenação do próprio fluxo das ações. Ambos os casos prejudicam a sua desenvoltura. Antes de agir, a pessoa precisa consultar suas crenças a respeito do que se propôs a executar. Nem sempre os seus valores internos são compatíveis àquilo que está realizando. Daí surgem os conflitos, que são deslocados para o meio externo, gerando os empecilhos na execução das tarefas. É importante lembrar que nada nessa vida, por mais grandioso que seja, vale mais do que o nosso bem-estar físico ou emocional. Nada justifica o prejuízo à saúde ou à integridade psíquica. As conquistas materiais não se revertem em benefício se não forem acompanhadas de saúde para desfrutá-las. Superar suas metas exteriores é salutar. No entanto, ultrapassar os seus próprios limites de resistência interna representa a autoagressão. Muitas vezes queremos sanar todos os problemas do ambiente, assumindo uma série de responsabilidades sem medir as consequências para as nossas emoções. O aumento de exigências para consigo mesmo deve ser gradativo, nunca exagerado, para não ultrapassar os limites de suporte interior. Quando a pessoa não se sente emocionalmente preparada, ela pode exagerar na incumbência tomada para si, num desejo de provar a si mesma que consegue realizar mais atividades do que se sente preparada. Isso acarreta a falta de respeito aos próprios limites. Testando a resistência, a pessoa geralmente se agride. Ela não se dá conta do mal que isso causa, em especial nos vasos de irrigação cerebral, podendo chegar ao extremo de provocar um rompimento, ocasionando um AVC hemorrágico. A atividade mental exacerbada contribui em grande parte para esse processo de extrapolar limites e assumir responsabilidades excessivas. Para evitá-lo, é necessário fazer planos que correspondem ao suporte interno, respeitar os próprios limites, valorizar o empenho, saciando-se com os estágios alcançados e com o que já pode ser executado, empenhando-se gradativamente a novos desafios, sem negar as suas próprias restrições. Como podemos observar nas duas leituras, as emoções e os comportamentos em relação à dor de cabeça e ao AVC são semelhantes. Essa mãe atípica me relatou no formulário que a enviei que ela tem excesso de preocupações. Entender as emoções que estão por detrás desses sintomas é muito importante para o nosso autoconhecimento. Precisamos ganhar consciência das nossas emoções para poder trabalhá-las. É aí que eu quero chegar. É importante sim sanarmos as nossas dores, os nossos sintomas, através de medicamentos, tratamentos, através da aromaterapia, mas é imprescindível
a busca, a jornada de autoconhecimento. É importante fazer de forma simultânea ao tratamento um processo terapêutico com um profissional que lida com as emoções para a autodescoberta de todos nós. Voltando à queixa principal, eu vou explanar rapidamente a queixa principal dessa mãe atípica em relação à medicina tradicional chinesa. Está gostando desse conteúdo? Então compartilhe com aquela pessoa que vai se beneficiar com esse vídeo. Então, esse pentagrama, esse esboço que eu fiz relacionado a essa mulher de 45 anos, mãe atípica, eu coloquei aqui os sintomas que ela me descreveu dentro de cada elemento. Então aqui, ó, elemento fogo, ela tem sintomas de pressão alta, mãos e pés quentes, ansiedade, agitação. Então a emoção do elemento fogo é a alegria e a euforia, tá? E o desequilíbrio yang, que parece que ela tem o desequilíbrio yang, porque ela mencionou que as mãos e os pés dela são quentes, então isso me denota que é um desequilíbrio yang. O yang, que significa é o quente, é a agitação, e o elemento fogo é o ápice do yang. E aí a gente tem aqui o elemento terra, que a emoção é a preocupação, né? E aí ela colocou os sintomas que ela tem: diabetes, azia, refluxo, excesso de preocupação, ruminação de pensamentos. Aqui no elemento fogo, a gente tem os meridianos do coração, do intestino delgado, circulação, sexualidade, triplo reaquecedor. E aqui os dois meridianos do elemento terra é o baço pâncreas e o estômago, tá? Então aqui no elemento metal, que é o fogo gera a terra, a terra gera o metal. A gente tem o elemento metal, né, que é a cor cinza. Aqui tem a cor amarela e aqui vermelha. Na cor cinza, a emoção principal é a tristeza, né, a emoção básica desse elemento. E os sintomas que ela me mencionou: rinite e sinusite. No elemento água, né, que a cor é preta, é o ápice do yin. O yin é o recolhimento, né? O AVC está relacionado ao desequilíbrio no elemento água, porque tem a relação com o cérebro, né? O elemento água rege o cérebro. Então, ele está em deficiência. A emoção básica do elemento água é o medo. Ela me relatou de ter tido pedras nos rins. O sabor preferido dela é o salgado. Então, quando a pessoa tem essa vontade muito grande por um sabor, né, no caso aqui do elemento água é o salgado, é o corpo dela mostrando que ela tem necessidade de nutrir o elemento água. E ela também me relatou dor na coluna. Então os ossos eles são regidos pelos meridianos do elemento água, que é o rim, no meridiano do rim, e os rins, né, no caso, e da bexiga. E aí a gente vai para o elemento madeira, que é a dor de cabeça, a queixa principal dela, né? A dor de cabeça e dos membros esquerdos, né? A emoção básica do elemento madeira é a raiva e a frustração. Ela colocou também que tem aversão ao sabor ácido, e isso me diz muito dela, que ela tá com excesso do elemento madeira, então ela tem ojeriza desse sabor, do ácido. A TPM, que é uma situação relacionada ao elemento madeira, a irritabilidade e a questão da emoção da psicossomática em relação ao AVC, que é a inabilidade para lidar com o fluxo da vida, né? Impaciência e estresse. Então eu fiz um breve esboço, né, desse pentagrama para poder mostrar para vocês como é que eu vou escolher o óleo essencial para essa mãe. Então, em relação à aromaterapia, eu vou falar rapidamente. Isso é um estudo do Dr. Horácio de Medeiros, que ele tem um canal no YouTube, é só para vocês procurarem. Ele é um médico acupunturista, né? E aqui dentro da aromaterapia, o elemento fogo está relacionado com os óleos extraídos de flores. No elemento terra, os óleos extraídos de raízes. No elemento metal, os óleos extraídos de folhas.
No elemento água, os óleos essenciais extraídos das resinas e sementes. No elemento madeira, os óleos extraídos de madeiras. Então, na minha escolha para essa mãe especificamente, eu quis escolher um óleo relacionado ao elemento metal. Mas a queixa principal dela não é a dor de cabeça, que tem a ver com o elemento madeira, mas como eu falei antes, ela tá com excesso do elemento madeira. Então, se eu colocar um óleo essencial do elemento madeira, pode ser que esse óleo essencial ela tenha alguma reação a ele, uma reação vibracional, principalmente, né? Então, por que eu não coloco aqui o elemento fogo? Porque quando você nutre o elemento que vem depois do elemento madeira, você suaviza a madeira, mas aqui ela já tem um excesso de yang, pressão alta, ansiedade, agitação. E aí eu resolvi escolher um óleo do elemento metal para poder sedar o elemento madeira, porque se vocês observarem essas setinhas que estão aqui por dentro, ó, tem essas setinhas que estão por fora. Essas setinhas que estão por fora é o ciclo de geração. Então o fogo gera terra, a terra gera metal, metal gera água, a água gera madeira. E esse ciclo e essas setinhas que estão aqui por dentro, a madeira seda a terra, o fogo controla o metal, seda o metal, controla o metal, a terra controla a água controla o fogo e o fogo controla o metal, entendeu? Então, quando você usa esse ciclo de controle, né, para sedar o excesso, eu acho que no caso dela seria mais interessante. E aí eu escolhi 2 óleos essenciais do elemento metal, que são óleos extraídos de folhas, para poder trabalhar com essa mãe que tem a queixa principal da dor de cabeça. E aí, se eu uso o óleo do elemento metal para sedar o elemento madeira que está em excesso, essa madeira em excesso não vai controlar muito a terra. A terra ela precisa ser nutrida. Ela tem todos esses sintomas, principalmente a ruminação de pensamentos que atrapalham a vida dela. Então, o ideal é fazer isso, sedar o elemento madeira, para que esse sistema todo comece a se harmonizar. Na aromaterapia, eu resolvi escolher 2 óleos essenciais para essa mãe utilizá-los. O primeiro óleo que eu escolhi foi a manjerona, que é um óleo hipotensor e calmante. Ele aciona, a manjerona no caso, aciona o sistema parasimpático, que é o sistema do relaxamento, da calma, que faz parte do sistema nervoso autônomo. A manjerona é um óleo extraído de folhas. Então, lembrando da medicina tradicional chinesa, elemento metal vai sedar a madeira, que é o elemento relacionado à queixa principal dessa mãe. Em relação ao vibracional da manjerona, ela ajuda a gente a agir com maior suavidade, ajuda a gente sair da questão da rigidez. Então, esse óleo, a manjerona, vai ajudar as pessoas que têm dificuldade em relação ao controle das situações. Além disso, a manjerona tem propriedades analgésicas. O outro óleo essencial que eu escolhi para essa mãe foi o óleo essencial de palma rosa, que também é extraído de folhas. O óleo essencial de palma rosa tem das propriedades físicas ser relaxante muscular e ser um óleo essencial neuroprotetor. No âmbito vibracional, o óleo essencial de palma rosa ele vai ajudar também na fluidez da vida, diminuindo o controle, diminuindo a rigidez. É um óleo essencial cicatrizante da alma. Esses 2 óleos essenciais fazem circular a energia estagnada. O óleo essencial de palma rosa, em sua composição química, tem mais de 80% de uma substância chamada geraniol, que é um potente anti-inflamatório. Já em relação
ao emocional e ao vibracional, essa molécula química traz muita tranquilidade, traz muita calma e serenidade também. A forma de utilização desses dois óleos essenciais eu vou deixar detalhado na descrição desse vídeo para vocês pegarem. A indicação que eu dei para essa mãe atípica em relação à aromaterapia, tanto foi para o uso tópico, né, na pele, para analgesia, quanto para o uso inalatório, para trabalhar a questão emocional, visto que a inalação ela vai diretamente agir de uma forma muito rápida no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Então eu falei nesse vídeo sobre a psicossomática, sobre a visão da medicina tradicional chinesa, dei indicações de óleos essenciais, mas também acho importante falar da alimentação através da dietoterapia chinesa. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também a orientação dos alimentos que ela deve evitar e dos alimentos que ela precisa usar para nutrir meridianos e elementos que estão em deficiência. O pentagrama dos 5 elementos que eu mostrei para você, dentro da visão da dietoterapia chinesa, eu destaco a nutrição do elemento terra, dos meridianos do baço pâncreas e estômago, a nutrição do elemento água, dos meridianos rins e bexiga, e a suavização do elemento madeira, que é o fígado e a vesícula biliar. Então, dentro da dietoterapia chinesa, eu vou deixar na descrição do vídeo toda essa orientação. Então, pessoal, não deixe de ver as observações e o que eu coloquei na descrição desse vídeo. Se gostaram, compartilhe para todas as pessoas e não deixe de